Olá galera, vou gravar uma aulinha aqui sobre o método científico e as teorias de origem da vida, conteúdo para o primeiro ano do ensino médio para a disciplina de biologia. Então, a gente sabe que em tempos em que se contesta a ciência, a gente vê que alguns grupos hoje contestam o conhecimento em si, porque circula muito mais notícia falsa com facilidade, né? Não que elas nunca existiram, né? Elas sempre existiram, mas hoje em dia os meios de comunicação fazem com que as informações cheguem com mais velocidade. Muitas vezes chegam as inverdades, né? As notícias falsas. Então a gente tem que se focar, né? Principalmente quando a gente fala de educação, no que é ciência. Então, não apenas na área da ciência da natureza, mas também em outras áreas. Então, ciência ela vem do latim conhecimento. Então, refere-se a qualquer conhecimento ou prática que são sistemáticos. Então, o que é algo sistemático? Que segue uma organização, que se avalia os conjuntos de ligações, raciocínios, interpretações da situação, e não apenas achismo. O método científico ele fica dentro dos estudos técnicos das áreas médicas, das áreas das ciências da natureza e outras áreas também, e ele consiste em um conjunto sistemático de ações do pesquisador ou da pesquisadora ou das pessoas que estão envolvidas naquela situação para se chegar a uma conclusão de determinado evento. Como assim? Então a gente está cercado de situações em que quando nós observamos, nos gera questionamentos. E esses questionamentos, a gente pode tratar eles como problemas, situações em que se tem uma questão. Sempre que a gente tem uma questão, uma dúvida, isso gera em nós uma possibilidade de tentar explicar isso. Essa tentativa de explicação é chamada de hipótese. Mas a hipótese ela sempre deve, quando a gente fala de método científico e não de achismo, ela deve sempre se pautar em algo que você já conhece, em alguma situação parecida ou algo que lembre aquele mesmo problema. E aí é claro que para testar se essa hipótese está correta, é necessário que se tenha métodos. Então, dentro do método científico se propõe todo um processo, um passo a passo metodológico para se experimentar, se ter experimentação, se testar se aquilo que você viu como sendo uma situação duvidosa ou interessante e a hipótese que você formulou para justificar por que aquilo ocorre, se aquilo realmente ocorre. Então, a partir da experimentação surgem resultados e os resultados te dão base para chegar a uma conclusão. Esses resultados e a conclusão desse estudo te trazem a confirmação ou a refutação da hipótese. Não é porque você tem uma hipótese que ela obrigatoriamente tem que estar correta. Ela tem que ser, na verdade, testada. Ela pode estar errada. Hoje mesmo saiu na TV, nos jornais em geral, na internet estava disponível que a vacina para Covid-19 que é encabeçada pela Universidade de Oxford, pausou os estudos para rever os métodos e rever os resultados. A maioria dos resultados está saindo conforme esperado, mas ocorreu um ou outro resultado que foge ao que se espera, é uma excepcionalidade. Então, isso faz com que seja necessário rever se a metodologia está completamente certa, porque a gente está lidando com seres humanos, né? Isso para citar um exemplo. Então, a produção de uma vacina é um exemplo de um método científico aplicado à risca. Então, uma hipótese ela pode ser confirmada ou refutada. E aí você vai buscar qual é a melhor explicação, então, se aquilo que você formulou antes não é a melhor explicação. Então, o método científico ele pode ser dividido em mais ou menos partes, como eu mostrei ali mais detalhado, ou em menos partes, né? Então, basicamente, ele parte de um fato e uma hipótese. O fato é baseado na observação do seu dia a dia. E a hipótese é a explicação que você tem com base nas suas experiências, né, a sua proposição em cima de experiências passadas e que aí você vai testar se é verdade ou não. Essa sequência eu achei muito interessante, vocês podem pausar o vídeo para observar em detalhes.
E o método científico também é chamado de método hipotético-dedutivo. Método hipotético-dedutivo por quê? É uma metodologia que se aplica uma hipótese, uma possível dedução de explicação da realidade de um fato. Então, a gente tem que ter em mente também que não são só os cientistas com seus jalecos brancos dentro de laboratórios que fazem ciência. A ciência é conhecimento, e o conhecimento está em todos os ambientes. Então, na própria apostila, eu disponibilizei esse mesmo exemplo, porque está presente na maioria dos livros do primeiro ano do ensino médio, do Joãozinho, que foi comer goiaba, e ao morder a goiaba, tinha aqui meio bicho dentro da goiaba, né? Porque o outro meio bicho ele já tinha comido, a larvinha. E aí, ele observou que haviam várias moscas girando ali, né, voando em torno da goiaba. Ele pensou, poxa, se tem moscas aqui, provavelmente essas moscas são responsáveis pelas larvas. E aí, o que aconteceu? Ele, para testar se essa hipótese está correta, ele planejou um método de testar isso. E o teste dele, né, a dedução, é que se ele colocasse sacos em torno de algumas frutas, né, quando elas ainda muito pequenininhas, não teria tempo, as moscas não teriam tempo para botar os ovos, e aí não teriam larvas e ele teria goiabas boas. Como ele ensacou algumas e não todas, as goiabas que ele ensacou, né, deixou ensacadinha, não tinham larvas quando maduras, e as que ele deixou sem ensacar tinham larvas. Então isso é um teste que chegou a uma conclusão e confirmou a hipótese dele. Então se fez ciência fora do laboratório, né, no ambiente. E ligado a essa questão das hipóteses, dos métodos, há uma pergunta que segue na humanidade desde que o homem raciocina e tenta explicar a sua origem, que é qual a origem da vida, né? Então, quando a gente fala de vida, a gente lembra de animais, mas existe vida de muitos e muitos tipos. Muita vida que a gente não visualiza, né, que é microscópica, a gente só consegue ver com aparelhos adequados. A vida vegetal, né, em grande abundância, e o que permite que esses animais todos vivam, né, seja no ambiente terrestre ou aquático. Então, a vida é diversa. Mas como surgiu essa vida na Terra? É uma grande pergunta, uma grande incógnita para o ser humano. Então, muitos e muitos pensadores tentaram explicar, né, esse surgimento da vida, né? Principalmente através de deduções. Quando a gente fala dos gregos lá, há mais de 2000 anos atrás, eles buscavam, através da dedução, das discussões, chegar a uma conclusão e ter a capacidade de argumentar o suficiente a convencer os outros. A partir da Idade Média, o desenvolvimento do método científico fez com que testes fossem muito mais importantes para se fazer comprovar a origem ou realmente a veracidade de um fato. Então, sabe-se que o universo que a gente conhece, o universo observável, tem entre 4,2 trilhões e 5,3 trilhões de planetas habitáveis, com características próximas do que a gente vê aqui na Terra, tendo temperatura adequada para haver água, porque a vida como a gente conhece depende de água. Então, como que a gente pode dizer que só aqui na Terra surgiu vida, né? Considerando que vida não é só vida animal ou só vida humana, a gente está falando de toda a diversidade de seres vivos. Mas o que é vida em conceito, biologicamente? Então, o que move a vida? Falei agora do oxigênio, mas há seres vivos que não utilizam oxigênio, né? Então, o conceito de vida, basicamente, é um sistema químico, um conjunto de estruturas químicas autossustentável e capaz de evolução darwiniana. Aí você fala, poxa, eu já ouvi falar alguma coisa de Darwin, mas não sei quem é esse cara. Darwin foi um dos principais teóricos da biologia que conseguiu explicar como os seres vivos vão mudando ao longo do tempo. O
que nós não somos seres que surgiram de uma forma e continuam por milhares e milhares de anos ao longo das gerações daquela mesma forma. Então Darwin foi quem propôs isso. Então sabe-se que um ser vivo ele tende a evoluir, tende a mudar. Então sabe-se também que a composição de um ser vivo se dá basicamente com água, proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios e sais minerais. E algumas outras substâncias, mas a grande questão é a quantidade de água. A vida, como a gente conhece, depende de água e aminoácidos, que formam tanto proteínas quanto ácidos nucleicos, né, estão presentes. Esses compostos químicos juntos deram origem à vida, ou fazem parte da vida. Mas como isso pôde iniciar o processo, né, iniciar o primeiro ser vivo? Então, a gente sabe que a organização celular se baseia basicamente entre células eucariontes, né, que incluem aí células animais e vegetais, e células procariontes, como o exemplo a célula bacteriana, que é mais simples em quantidade de estrutura, mas que é extremamente adaptada a sobreviver no nosso ambiente, né, no nosso planeta. E o metabolismo ele é vital, ou seja, como o organismo funciona é determinante para que ele possa ocupar mais ou menos lugares. Né? Nós não conseguimos viver, né, adequadamente em ambientes muito frios, como a Antártida, né, por exemplo. E a gente sabe que esse metabolismo ele tem um processo de desenvolvimento que chega a um ápice, né, e tende a decair novamente. Em caso de espécies multicelulares, pluricelulares como nós temos até uma descrição simples da vida, né, que é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então esse processo é quase um processo inevitável, né? Aliás, é um processo inevitável pensando que os seres vivos não são eternos. Mas o que é necessário para esse desenvolvimento? Então a gente sabe que a maioria dos seres eles passam por processo de reprodução, né? E a reprodução ela pode ser sexuada, né? Como no caso dos animais e muitas plantas. Aí você fala, mas por que planta tem reprodução sexuada? Porque aqui, ó, a borboleta ela está sendo um polinizador que vai levar pólen para outra flor e ter a fecundação também. Então fazem parte dos processos. Então tudo isso para gerar mais vida. Então alguns seres, como por exemplo anfíbios, têm ciclos de metamorfose, né, na transformação. A gente sabe que a vida é muito complexa no nosso planeta. E aí esse processo passa sempre por adaptação. Essa palavra não pode nos fugir. Hereditariedade, herança genética e adaptação, processo de adaptação das espécies ao longo do tempo. E como que surgiu a vida? Até agora não respondemos. A teoria mais conhecida no mundo, né, e que perdurou por séculos, o criacionismo, indica que um ser superior, né, um Deus, deu origem aos primeiros humanos, né, a sua imagem e semelhança. Independente da crença de cada um, eu também tenho a minha, mas nós temos que entender como a ciência trabalha. A ciência busca explicações plausíveis. E, quando a gente fala de explicação plausível, quando você fala do criacionismo, faltam pontos explicativos, faltam explicações para os fósseis de seres vivos e processos de surgimento de novas características, e aí vem outras teorias. Quando ainda se tinha pouco conhecimento sobre ciência, sobre biologia, a teoria da abiogênese foi bastante seguida, ou as pessoas acreditavam muito. E abiogênese significa origem da vida, que pode ser a partir de algo não vivo. Abiogênese. Então, a origem da vida não precisa ser de algo vivo. Como assim? Poxa, os caras acreditavam, por exemplo, na Idade Média, século XVII, século XVI, que a Europa, principalmente, que a gente pensa sempre no como centro do Ocidente, é a Europa. Aquelas ruas cheias de lixo, de sujeira, os ratos surgiam do lixo, as baratas do lixo.
Os sapos poderiam surgir de uma poça de água cheia de lama. Aí a gente já fala, esses caras são loucos? Era o que eles conheciam, ou o pouco que eles conheciam na época. A partir de testes metodológicos, o método científico, foi possível mostrar que, poxa, não tem como surgir vida se não for de outro ser vivo. Um sapo só surge lá na lagoa se a fêmea for lá e colocar ovos fecundados lá na água. Então, a teoria da abiogênese, ela existiu, né? Ela é estudada para a gente entender que o conhecimento vai evoluindo ao longo do tempo. Uma teoria que foi muito discutida e ainda é hoje é a teoria da panspermia, que seria basicamente a chegada dos primeiros seres vivos microscópicos em cometas, em materiais de meteoritos que caíam na Terra há alguns milhões e milhões de anos atrás, né? E aí esses meteoritos que traziam os primeiros seres unicelulares, ou seja, a vida teria surgido em outro lugar e teria vindo para cá com esses fragmentos, ao chegar aqui no ambiente com água, se desenvolveram e o processo evolutivo fez com que surgissem novas características e diversidade. E a hipótese de Oparin e Haldane é a hipótese mais aceita hoje, apesar dela ter algumas falhas, porque hoje vai se aprimorando o conhecimento, que seria a hipótese de que a atmosfera do planeta Terra, né, de 3 a 4 bilhões de anos atrás, tinha muitos materiais diferentes de hoje, né, principalmente por muitas erupções vulcânicas. E esses materiais, quando se resfriaram e caíram nos oceanos, eles formaram agrupamentos de matéria, né, de material, que eram grandes moléculas orgânicas. E de algum modo essas moléculas começaram a se juntar com outras moléculas e conseguir se dividir. Isso teria sido o princípio dos primeiros seres vivos. E aí aglomerando e aglomerando novas substâncias ali e iniciando assim as divisões. E isso seria o primeiro ser vivo, né? Há inúmeros pontos de lacunas, mas ela tem algum sentido. E um experimento feito por Miller e Urey mostrou que na prática a atmosfera não era bem desse jeito, mas que as moléculas orgânicas elas passam a se organizar e se juntar, formando compostos mais complexos. Para quem não sabe o que é molécula orgânica, vocês vão estudar isso ao longo do ensino médio. São compostos que têm carbono na sua composição e normalmente interagem com o oxigênio, com o nitrogênio, né? O nitrogênio não é obrigatório, mas o oxigênio sim. Então esses primeiros seres vivos são chamados de coacervados complexos, que são esses grandes agrupamentos circundados por uma camada lipídica e uma camada de água. E aí dentro dessas hipóteses surgem explicações. Poxa, esse primeiro ser vivo, ele era autotrófico, ou seja, ele podia produzir seu próprio alimento, como as plantas? Difícil, né, porque é necessário uma organização, uma complexidade. Então acredita-se que os primeiros seres vivos poderiam ser fermentadores, ser autotróficos, mas que fermentavam outras substâncias, como acontece com, por exemplo, muitas bactérias e fungos que não utilizam oxigênio, né, e utilizam o processo de fermentação para produzir energia, né? É uma das teorias para essa hipótese autotrófica, já que eles não iriam fotossintetizar a energia facilmente. Mas é algo bastante complexo e que exige que vocês leiam também, e não só assistam uma aulinha de 10 minutos. Bom, o fato é que existe muito conhecimento, muitas coisas interessantes, e aqui a gente está vendo só uma introduçãozinha. Eu sugiro para vocês, aqueles que têm tempo, assistir um videozinho, basta digitar no YouTube, as 100 maiores descobertas da história, biologia. Então tem de todas as áreas do conhecimento, de história, de geografia, da medicina, né? Mas a de biologia eu acho muito interessante porque trazem coisas que mudaram a forma como nós vemos o mundo. Então quem está com tempo aí, uma sugestão para vocês, não precisa ser hoje, é assistir esse videozinho. E em cima da aula e também da leitura da apostila, tentem responder as questões que eu acho que vocês vão conseguir sair bem. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Beleza, gente? Valeu!